tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto, pela democratização do estudo para concurso. Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo do curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021. Sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito na questão do planejamento, a organizar minhas metas para que eu conseguisse essa aprovação. O Objetivo foi fundamental na minha construção como estudante para concurso, onde eu construí minha base. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos, quando nós ainda assistíamos a uma salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, e energia para a gente estudar e conseguir os nossos objetivos. Valeu muito a pena. Salve meus amigos, aqui Davi Lins, acabei de sair do Cefap, vim fazer minha matrícula para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Pernambuco. Tô passando aqui para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso e deixar a dica aí para os alunos aí que não desistam, que sua hora vai chegar. Eu me chamo José Brandão e venho aqui agradecer ao pessoal do Objetivo, professor Lucas Neto, a todos os professores do Objetivo por serem suporte na minha aprovação do concurso DEPEN. Comprei o curso um pouco antes de sair o edital e ontem foi confirmado que eu logrei êxito na prova, graças a Deus. E o diferencial foi a preparação, o auxílio do Objetivo, com os PDFs bem sucintos e bem diretos ao ponto com que realmente cai na minha prova, bem como com as aulas também diretas, de fácil assimilação e com o que realmente cai na prova. E foi isso o principal diferencial na minha preparação para ser aprovado no concurso do DEPEN. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação e um grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza, do Nordeste e região, e consegui, graças a Deus, a aprovação no Ministério Público da União. E hoje, passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso ter um site moderno, aula de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto, pela democratização do estudo para concurso. Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo do curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021. Sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito na questão do planejamento, a organizar minhas metas para que eu conseguisse essa aprovação. O Objetivo foi fundamental na minha construção como estudante para concurso, onde eu construí minha base. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária. Fala galera, estamos aqui em mais uma transmissão de legislação extravagante, isso mesmo. Então, como você sabe, hoje é dia de estúdio aberto na disciplina de legislação extravagante. Estamos
na verdade, no andamento do nosso curso online de legislação e exercícios, não é? Então, para você que já vem acompanhando aí ao longo das nossas semanas, as nossas transmissões, você já sabe como funciona. Se você está aqui chegando agora nesse minuto, Estúdio Aberto é o quê? Você aí do YouTube vai acompanhar como é que é feita a nossa gravação, isso mesmo. Eu vou estar gravando aqui, você vai estar acompanhando aí da sua casa ao vivo, tá certo? Logicamente vai ficar privado apenas para os nossos assinantes, não é? E separei aqui algumas questõezinhas de quê? De organização criminosa e também de interceptação telefônica. Então a galera que já está aí ligadinho, né? Os nossos assinantes vão acompanhar as duas disciplinas, a gravação das duas matérias. E quem ainda não é assinante, acompanha aqui comigo, a galera do YouTube, a organização criminosa. Beleza? Assunto este que vai cair na sua prova. Então deixa eu ver quem já está aí na área. O Pedro, o Miguel, muito bem. Micael, Pedro Paulo de Rondônia. Aí, abraço para Rondônia, né? Deixa eu ver quem mais. Everton, muito bem, muito bem, muito bem. Então, deixem o like que eu estou vendo aqui, hein? Pode deixar o like nessa transmissão, que é pra quê? Para o YouTube saber que você, tá assistindo, vai compartilhando, tá certo? Isso tudo você já sabe, beleza? Coisa mais linda minha vida. Então vamos lá começar, o Matheus chegando aí também na área. Então vamos começar aqui a gravação. Daqui a pouquinho eu chego e converso, daqui a pouquinho eu volto, depois das nossas questõezinhas, e converso mais um pouco com vocês. Como vocês sabem, na hora da gravação eu não posso conversar, né? Por quê? Porque vai ficar pro curso, beleza? Então vamos lá, vou começar e já estou de volta. Pronto, senhora, seu comando. Fala, meu aluno objetivo, professora Lívia Fernandes. Estamos aqui para iniciar o nosso estudo em relação à organização criminosa, que também você pode se deparar com um apelido bonitinho dela, que é o quê? Orcrim. Então você vai aqui estudar comigo, acompanhar algumas regrinhas voltadas à organização criminosa, tá certo? Para isso eu quero que você já esteja com a lei 12.850 aberta e também que você acompanhe aqui a resolução das nossas questões, colocando aqueles tópicos, aqueles pontos que com certeza farão a diferença na hora da sua prova, beleza? Então, vamos começar com a primeira questão, não é? Olha o que a primeira questão ela vem estabelecer aqui pra gente. Primeira questão vai falar o seguinte: em 2013 foi editada a 12.850, que estabeleceu a definição de organização criminosa, crimes, procedimentos relativos à investigação criminal, meios de prova e etc., revogando na íntegra o que tratava do tema na 9.034, de acordo com o disposto na lei em vigor sobre o tema. As na lei alternativa que contenha correto conceito de organização criminosa. Então, para que você estude essa nossa lei, eu quero que você já abra aí sua lei no artigo 1º, tá certo? Para que você estude a lei de organização criminosa, é extremamente necessário que você, que você saiba o conceito. Lembrando e tendo bastante cuidado para não confundir a quantidade de pessoas. Se eu tenho uma organização, logicamente eu vou ter um crime, né, em concurso de pessoas necessário. Eu tenho que ter mais de uma pessoa. Professora, mas quantas pessoas eu tenho que ter para compor este crime de organização criminosa? Abra aí sua lei daí, que eu vou abrir a minha lei daqui e nós vamos ler juntos. Acompanha comigo o que é dito já na primeira questão, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas. Então, vamos lá, estruturalmente ordenadas. Então, o conceito de organização criminosa que você já vai encontrar aí no artigo 1º, certo? Lá no parágrafo 1º é o quê? Primeira coisa, eu tenho que ter quantas pessoas, professora? No mínimo 4. Então, eu tenho que ter 4 ou mais pessoas, né? Isso. Não confundir com, por exemplo, a associação para o tráfico, que está lá na lei de tráfico de drogas, que eu preciso de 2 ou mais. Nem com a associação criminosa, que eu preciso de 3 ou mais. Aqui eu preciso de 4 ou mais pessoas.
Mas além da quantidade de pessoas, eu quero que você anote aí, ó, que estão estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Muito bem. Então aqui, essas pessoas, elas estão o quê? Estruturalmente organizadas, né? E aqui elas também estão caracterizadas por quê, professora? Pela divisão de tarefas. Mas preste atenção, essa divisão de tarefa, essa organização, é importante que você saiba que ainda que informalmente, mesmo assim, eu ainda vou caracterizar como sendo uma organização criminosa. Vamos ver mais detalhezinhos da lei, ó. Estruturalmente organizada, divisão de tarefa, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que tenham caráter transnacional. Então, vamos lá. Para que eu tenha aqui ainda a ideia do cometimento da organização criminosa, é preciso que essa galera aqui, essas 4 ou mais pessoas, se organizem para quê? Para praticar, não é? Infrações penais. Lembrando que para essas infrações penais, eu tenho que ter uma pena privativa de liberdade máxima, ó. A pena, ela tem que ser... Vou até trocar aqui a cor, que é para ficar mais organizada. Lembrando que aqui eu tenho que ter uma pena máxima e não mínima, ó. Uma pena máxima, o quê? Uma pena máxima que seja superior a 4 anos. Ou pode ser que essa pena não seja superior a 4 anos, mas que ela tenha o quê? Um caráter transnacional. Independentemente da quantidade da pena, se ela tiver um caráter transnacional, eu já posso encarar isso como sendo uma organização criminosa. Então aqui eu estou estruturando todo o conceito para você e com isso eu acho que a gente já consegue responder a primeira questão. Vamos ver? Porque ela quer exatamente esse conceito de organização criminosa. Olha o que é dito na letra A. A letra A vai estabelecer o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas. Já está errado, não é? Porque quando ela fala em 3 ou mais pessoas, já está errado. Porque o mínimo que eu tenho que ter são quantas pessoas? 4. Então vamos ver a letra B. Considera-se organização criminosa a associação de 5? Não. Olha a letra C. Considera-se a associação criminosa, né? A organização criminosa, a associação de 4 ou mais pessoas estruturadas, ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infração penal, cujas penas privativas de liberdade máxima sejam superior a 3, não. Eu tenho que ter mais de 4 pessoas e a pena privativa de liberdade também tem que ser mais de 4, certo? Então, vamos lá. Olha a letra D. Considera-se a associação criminosa, considera-se a organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, correto, professor? Até aí? Até aí, correto. Então, aqui eu tenho que ter, de fato, 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infração penal, cuja pena máxima e não mínima seja superior a 4 anos gabarito. Porque a letra E traz aqui, ó, 3 pessoas e maior de 3 anos também, tá? Errado, né? Pena privativa maior de 3 anos. Então, o gabarito da primeira, você já achou com esse conceitozinho maravilhoso, como sendo a letra D. E vamos para mais uma. Olha a questão de número 2. Questão de número 2 vai falar o seguinte: o conceito legal de organização criminosa está estipulado em tratado internacional e diferencia-se da associação criminosa basicamente pelo número de integrantes.
Professora, quantas pessoas eu tenho que ter na associação criminosa? Ó, anota aí o negócio. Anote a diferença de associação para o tráfico, que tá lá na lei de drogas, né? Tráfico. Anota quantas pessoas eu preciso ter para associação criminosa, certo? Criminosa. E também para organização criminosa, ORCRIM. Então, você vai seguir também aqui o parâmetro em relação à quantidade de pessoas nesta ordem. Associação para o tráfico é que eu preciso de menos pessoas, eu preciso de 2 ou mais, né? Na verdade, ó, aqui eu preciso de 2 ou mais pessoas, certo? Na associação criminosa, eu preciso de 3 ou mais pessoas. Já na organização criminosa, eu preciso de 4 ou mais. Então, você grave essa informaçãozinha para a sua prova, beleza? Professora, então isso aqui, quanto à diferenciação em relação ao número de agentes, está correto? Tá. Mas será que é um tratado internacional que traz o conceito de organização criminosa? Ó, vem aqui comigo na lei e acompanha comigo de novo o que é dito no artigo 1º. Artigo 1º fala o seguinte: esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal. Então, o que eu quero estabelecer para você? Que o artigo 1º fala que esta lei, então é a lei de organização criminosa que vai definir o seu conceito e não o tratado internacional, certo? Beleza, professora. Então é a lei que define, né? Não o tratado internacional. Isso mesmo. Vamos para mais uma. Vamos ver a próxima questãozinha. Questão de número 3. Olha o que a terceira questão vem estabelecer. Seguinte. Terceira questão fala assim, ó. À luz do que dispõe a ORCRIM, assinale a alternativa correta. Vamos lá, eu quero a certa. Letra A. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa, sendo vedada ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Professora, quando ao acordo de colaboração premiada, o que é que a lei ela vem estabelecer? Vamos para a lei? Vamos lá. Então acompanha comigo, ó. Olha o que é dito no artigo 7º. Lá no artigo 7º, você vai acompanhar especificamente no parágrafo 3º, olha o que é que ele vai dizer. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo, beleza? Sim, até o recebimento da denúncia ou da queixa, sendo vedada ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Então, vamos lá, ó. Colaboração premiada. Nesse caso, o que eu quero que você saiba referente a colaboração premiada? O que eu quero que você saiba é o que está estabelecido lá no artigo 7º, especificamente no parágrafo 3º. O artigo 7º, parágrafo 3º, diz o seguinte: a colaboração premiada, ela será mantida mediante sigilo. Professor, e quanto à figura do juiz? Lembra o que a questão falou? Olha o finalzinho do parágrafo 3º, ó. Cadê? O acordo será mantido até o recebimento da denúncia, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Então, nesse caso, o juiz, certo? Nesse caso, o juiz, ele poderá decidir sobre a sua publicidade. Ele não pode. Isso daqui é vedado. Com isso, você já acha automaticamente o gabarito da nossa questão. Porque a letra A, ela fala exatamente sobre isso. Ó, acompanha comigo de novo. A letra A diz que o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia, sendo vedado ao magistrado. Corretíssima. Letra B fala aqui. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo máximo de 72 horas. Errado.
Isso daqui está contido lá no nosso artigo 7º, parágrafo 1º, você faça a leitura. Aqui o máximo será de 48 horas e não 72. Letra D. Letra C. A condenação com trânsito julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, da função, do emprego, do mandado eletivo e a interdição para o exercício da função pelo prazo de 5 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então, aqui eu estou falando nada mais do que efeito da condenação. Professor, onde é que eu vou achar essa regrinha dos efeitos da condenação? Você vai achar lá no artigo 1º, especificamente no parágrafo 6º. Também está errado quanto a esse prazo de 5 anos. O prazo aqui do efeito da condenação será de 8 anos. E para fechar, a letra E, ó. O juiz poderá, de ofício, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir até a metade a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por restritivo de direito daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Na verdade, isso daqui não cabe de ofício. Você enxerga essa regrinha no artigo 4º. Não caberá de ofício. Gabarito da nossa terceira questão, letra A. Vamos para mais uma, vamos ver a 4. Olha o que é que a quarta questão ela vem estabelecer. Seguinte: devido à colaboração relevante do preso para a identificação da organização criminosa, nos autos do inquérito policial, o delegado, com a manifestação do MP, poderá representar o juiz pela concessão do perdão judicial. Para responder essa questão, vamos no texto de lei. Eu quero que você acompanhe comigo o quê? Eu quero que você vá lá na sua lei, no artigo 4º, parágrafo 2º, e acompanhe uma regrinha comigo. Bora lá. Ó, olha o que é dito lá no nosso artigo 4º, parágrafo 2º, que eu vou ler para você agora, referente aqui à nossa colaboração. Considerando a relevância da colaboração prestada, o MP, a qualquer tempo, e o delegado de polícia nos autos do inquérito, com a manifestação do MP, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que este benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, nesse caso, ó, vamos lá. Quando eu falo em colaboração premiada, você já viu essa regrinha aqui estabelecida no parágrafo 3º quanto ao sigilo, mas vamos lá. Quando eu falo ainda em colaboração premiada, quando o agente, ele falou, né, a colaboração ela tem que ser eficiente. Olha como é que o próprio parágrafo diz. O parágrafo diz assim: considera-se a relevância da colaboração prestada. Então, a colaboração ela tem que ser o quê? Relevante. Quando essa colaboração é relevante, eu posso ter tanto a figura do MP como da autoridade policial, né? Lembrando que quando é autoridade policial, eu tenho que ouvir o MP, tá certo? Quando é essa autoridade policial, eu tenho que ouvir o MP. Então, eles fazem este pedido ao juiz. Professor, e o que é que a colaboração premiada ela causa na lei de organização criminosa? Vamos lá de novo. Ó, a concessão do perdão judicial do colaborador. Então, eu posso pedir, professora, o perdão judicial do colaborador, né? Isso perfeitamente. Essa regrinha do artigo 4º, parágrafo 2º, que você tem que levar para a sua prova. Então, tá ok? Tá correta, certo? Artigo 4º, parágrafo 2º. Vamos voltar aqui para nossa questão. Então, você pega a quarta questão bonitinha e você marca que ela tá certa. Muito bem. Vamos para mais uma. Vamos ver a questão de número 5. Questão de número 5 vai falar que, tratando-se de colaboração premiada que contém diversos depoimentos com distintos fatos e sujeitos relatados, é direito do delatado o acesso. Então, aqui, quanto ao delatado, o que é direito dele? Vamos lá. Você vai lembrar aqui comigo daquilo que está estabelecido na súmula vinculante de número 14, lembre-se.
A súmula vinculante número 14 autoriza a quem? Autoriza a figura do advogado o acesso aos autos do inquérito naquilo que já está documentado. Eu posso vedar alguma parte do inquérito ao advogado, professora? Pode. Aquilo que ainda vai ser realizado, aquilo que está em andamento, não é? Então, isso daí pode, claro, ser o quê? Vedado ao advogado. Mas, nesse caso, quando já está documentado, a súmula vinculante número 14 garante o acesso. Vamos ver se a gente consegue. Volta comigo e acompanha a letra A. O acesso, nesse caso, vai ser integral aos elementos de convicção angariados na investigação, desde que não haja diligência em curso. Foi isso que eu te disse? Não, tem nada a ver. Então, letra A tá errada. Letra B. Integral aos elementos de convicção agarriados na investigação, desde que não haja diligência sensível em curso. Errada, né? Letra C. Somente nos elementos de convicção que lhe digam respeito estejam vinculados ao objeto da denúncia. Perfeito, naquilo que diz respeito ao próprio exercício de sua defesa. Letra D. Somente aos elementos de convicção selecionados pelo magistrado que não atrapalhem a investigação. E a letra E. Somente aos elementos de convicção que tenham sido encartados nos autos, ainda que referentes a terceiros. Então, ele vai ter acesso naquilo que diz respeito ao seu exercício de defesa. Muito bem. Vamos para mais uma. Olha a questão de número 6. Questão de número 6 fala o seguinte. A associação de pessoas para a prática de determinada infração penal caracteriza a organização criminosa se houver estrutura organizada, hierarquia e divisão de tarefas entre os agentes, independentemente do número de associados ou dos crimes praticados pelo grupo. Lembre-se, eu tenho que ter crime com pena privativa de liberdade máxima, o quê? Superior a 4 anos. Eu tenho que ter o quê? Mais de 4 pessoas, né? 4 ou mais pessoas. Então, eu tenho que ter 4 ou mais pessoas. Então, não é independente do número e muito menos dos crimes praticados. Questão de número 6, errada. Vamos para mais uma. Olha comigo a questão de número 7. Sétima questão fala o seguinte. Conforme relatório final do inquérito policial, Mário, policial civil, praticou obstrução de justiça ao embaraçar a investigação do crime praticado por uma organização criminosa. Nesse caso, o que acontece com o Mário? Vamos ler um trechinho de lei aqui comigo? Pega sua lei aí, que eu vou ler aqui o quê? O artigo 2º, ó. Olha o que é dito no artigo 2º, especificamente no parágrafo 1º. Então, quando você pega aí a sua lei lá no artigo 2º, parágrafo 1º, ela vai dizer o seguinte: promover, constituir, financiar ou integrar, né, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, tá? Aí você vai lá no parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação da infração penal que envolva organização criminosa. Qual é a pena, professor? Eu tenho uma reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações ali praticadas. Então, nesse caso, se encaixou ou não se encaixou num crime de organização criminosa? Sim. Vamos voltar aqui. Então, ó, letra A fala o seguinte: praticou ilícito puramente administrativo? Não, praticou um crime. Letra B. Violou uma regra processual, mas não cometeu nenhum crime. Errado, cometeu sim. Letra C. Cometeu um crime previsto na nossa lei de organização criminosa. Perfeito. Letra D. Cometeu contravenção penal, estabelecida na lei de contravenções. E a letra A estabelece que é um crime lá do Código Penal, também errada. Cometeu o crime aí, bonitinho, para quem não viu, tá certo? Para quem não anotou, ó, tá no artigo 2º, parágrafo 1º. Então, com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco referente à nossa organização criminosa. Eu quero que você vá lá para o nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa aula. Clica no próximo, até daqui a pouco. Pronto, meu povo. Então, ó, leizinha legal, extremamente importante, né? Estou aqui de volta com a galera do YouTube. Tá vendo o Cleitinho aí do YouTube? Estamos de volta com a galera do YouTube. Beleza, beleza? Muito bem, galera que chegou aqui depois, né? Estamos em uma aula de estúdio aberto, tá certo?
Se alguém ficou com alguma dúvida, lembrando que os nossos assinantes, vocês têm um chat exclusivo, basta vocês colocarem a dúvida de vocês lá na nossa plataforma que a dúvida será tirada aqui. Mas só lembrando que foi apenas o primeiro bloco referente à nossa organização criminosa, né? Obrigada, Maíla. Então, galera, lembre-se, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá certo? Se inscreva no nosso canal. Você que ainda não adquiriu nenhum de nossos cursos, também não fique de fora não. E olha o que é que tá aparecendo aqui embaixo. Nossa aulão, né? Nossa aula de independência ou morte. É isso mesmo. Então tá aparecendo aqui embaixo, feriado é dia de quê? É dia de concurseiro tá estudando, construindo um degrauzinho rumo à sua aprovação. Então, 7 de setembro, às 20h07, nosso evento gratuito aqui diretamente no nosso canal do YouTube. Tá aparecendo o QR Code aqui, você se inscreva já. Beleza? Vamos dar aquele intervalozinho rapidinho de 1 minuto e eu estou de volta com mais questões de organização criminosa. Saia daí não, que já já eu tô de volta. Valeu! Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você tá acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20h07, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, questão comentada, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente, aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar independência ou morte. Na verdade, independência ou morte, tanto faz. A escolha é assim. E aí, vai escolher o quê? Aperta aí e não sai daí, ainda tem aula. Já volto. Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você tá acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20h07, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, questão comentada, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente, aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar independência ou morte. Na verdade, independência ou morte, tanto faz. A escolha é assim. E aí, vai escolher o quê? Aperta aí e não sai daí, ainda tem aula. Já volto. Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você tá acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20h07, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein?
ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, ó. Você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Você só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, texto comentado, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente. Aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar independência ou morte. Na verdade, independência ou morte. Tanto faz. A escolha é assim. E aí, vai escolher o quê? Aperta aí e não sai daí, não tem aula. Sai da volta. Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota o... Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você tá acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022... Agora sim, tu não tinha me colocado, né? Agora sim, não tô entendendo mais nada. Então, estamos de volta, né, meu povo? A pessoa tá tão confusa hoje. Mas bora lá, deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Ainda vai ter aula? Vai sim, só um intervalinho, como o senhor meu assistente, o senhor Cleiton, está falando aqui. É só um intervalinho de 1 minuto. Beleza. Então, ó, o que eu quero dizer para os senhores e para as senhoritas? Nós vamos continuar aqui na nossa organização criminosa e os nossos assinantes, por favor, vamos continuar lá no site, não é pra sair não, hein? Tô olhando, tô prestando atenção, tô gostando da quantidade de likes, mas ainda pode aumentar, então cuida na vida, deixe seu like aí, tá certo? Vamos para a gravação de mais um dos nossos blocos. E você que gostou dessa nossa pegada, que você está chegando agora, está acompanhando como é que funcionam os nossos cursos online, só lembrando, nossos cursos, aqui este que você está assistindo hoje, é o em exercícios, mas nós temos em teorias também. Então, quer saber como é o de teoria? Eu te espero amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal aqui do YouTube, que nós vamos falar de processo penal, beleza? Então, ó, já adianto para vocês, se você tá gostando dessa pegada aqui, como é que funcionam as gravações, como é que você quer ter o seu curso online aí para você assistir na hora que você quiser, de onde você quiser. Então, não perca tempo, já seja um assinante Objetivo Play, tá certo? O Cleito vai levar um cascudo aqui. Então, ó, seja um assinante Objetivo para você não ficar de fora de nenhuma aula. Maravilha? Então, mais uma vez, vamos me despedir aqui da galera rapidinho e vamos começar a gravação do nosso próximo bloco de organização criminosa. E daqui a pouquinho eu volto com você de novo. E aí, meu aluno, então estamos em mais uma aula de legislação extravagante, mais uma aula de organização criminosa. Vamos responder mais questões relacionadas a esse tema tão importante. Então, você já viu no bloco anterior o conceito, o que é a organização criminosa, quantas pessoas eu tenho que ter. Falamos um pouquinho sobre delação premiada e vamos continuar na mesma pegada, beleza? Então, para você acompanhar aqui mais informações referentes à nossa lei, eu quero que você acompanhe comigo a primeira questão. Olha o que a nossa questão de número 1, ela vem estabelecer. Seguinte, sobre a ação controlada prevista na Lei 12.850, é correto afirmar o quê? Então, o que eu quero que você saiba referente à ação controlada? Abra aí a sua lei, tá certo? E vá lá no artigo 8º, que eu quero estabelecer aqui um negócio com você. Olha o que a nossa lei, ela vem trazer referente à nossa ação controlada. Ela inicia lá no artigo 8º. É o seguinte: considere, consiste em ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob a observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. Então, nesse caso, o que você vai gravar aí? Que quando eu falo, tá certo?
Quando eu falo em ação controlada, você vai lembrar automaticamente que isso daqui nada mais é do que retardar. Você vai retardar aquela ação, certo? Você vai retardar aquela ação, seja uma ação policial, seja uma ação administrativa. Nesse caso aqui, uma intervenção, né? Vamos colocar aqui para ficar bonitinho. Ó, você vai retardar a intervenção, Essa intervenção, ela tanto pode ser policial, como ela pode ser administrativa. Professora, eu não entendi. Seguinte, você estuda essa regrinha de ação controlada lá no processo penal também, quando estamos falando em flagrante. Você lembra que às vezes a autoridade policial, ela pode o quê? Retardar uma situação de flagrante para pegar mais pessoas. Você já viu comigo que eu preciso de 4, imagine que eu tenho uma organização criminosa composta por 5 pessoas. 5 pessoas. A polícia, ela quer prender aquelas 5 pessoas. Ela enxerga, ela consegue ver uma delas. E ela pensa o seguinte, se eu for prender essa daqui agora, eu não vou conseguir prender o resto. Por quê? Porque vão ficar sabendo da prisão e ela vai se desmanchar e eu não acho mais ninguém. O que é que a polícia faz? Não, mas eu sei que vai ter um determinado dia aqui, né, que eles vão se reunir. Quando eles se reunirem, eu efetuo a prisão, prendendo todos os integrantes. Então, a ação controlada nada mais é do que retardar aquela ideia, aquela intervenção policial, para que o agente ele consiga obter mais êxito futuramente, tá certo? Então, eu vou deixar esse daí voltar bonitinho, deveria prender agora, mas eu vou retardar essa ação policial para conseguir prender todos os membros daquela organização criminosa. Massa, maravilha, entendeu essa regrinha bonitinha referente à nossa organização? Maravilha, olha aqui o parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá seus limites e comunicará o Ministério Público. Então, quando eu vou retardar isso daqui, eu tenho que o quê? Eu tenho que previamente comunicar, né? Comunicar, é um comunicado e não um pedido de autorização. Comunicar ao juiz competente. Esse juiz competente, o que ele pode fazer? Ele poderá estabelecer seus limites. Ele poderá estabelecer os limites e também ele vai fazer o quê? Ele vai comunicar ao MP, né? Ao MP, entendeu? Então, essa ação controlada aqui tem que ser previamente comunicada ao juiz competente. Esse juiz competente, se ele quiser, ele vai o quê? Vai estabelecer os limites disso daí, não é? E também vai comunicar ao juiz, se for comunicar ao Ministério Público, se for o caso. Vamos voltar para a nossa questãozinha, então vamos lá. Já dá para responder. Olha comigo a letra A. Letra A vai falar o seguinte: a intervenção policial administrativa poderá ser postergada sem que exista prévia comunicação ao juiz competente. Então, será que esta intervenção ela pode ser postergada sem que exista comunicação? Acabamos de ver que não. Olha a letra B. Consiste na imediata intervenção policial administrativa relativa à ação praticada no âmbito da organização criminosa ou a esta vinculada. Não é a imediata intervenção, pelo contrário, é a retardada intervenção. Então, eu vou retardar a intervenção, certo? Letra C. Mesmo que envolva a transposição de fronteiras, não haverá necessidade de cooperação do país tido como provável destino do investigado. Professora, onde é que eu vou achar isso daí? Você vai achar lá no artigo 9º, que também está errado quando não traz essa necessidade.
Só poderia ser a letra D, vamos ver. Poderá ter seus limites definidos pelo juiz competente. Acabamos de ver que o juiz, ele vai ser o quê? Comunicado, e ele vai sim, se for o caso, estabelecer esses seus limites e comunicar ao Ministério Público, tá no seu caderno. Então, a primeira questão, você já marca que o gabarito é a letra A. Vamos ver a segunda questão. Olha o que é que a segunda questão ela vem estabelecer aqui pra gente, referente a esse tema. A ação controlada na investigação da organização criminosa independe, cuidado com essa palavrinha, de prévia autorização judicial e parecer ministerial. Professora, tá errado. Por quê? Porque quando você diz independe, quer dizer que não depende. E você também estabeleceu que tá aqui no meu caderno, no artigo 8º, parágrafo 1º, que depende, não é isso? Não. Eu disse que depende da comunicação e não da autorização. Então, o que eu necessito é a comunicação e não a autorização. Então, questão de número 2, gabarito correto. Eu não preciso de autorização, independe de autorização. Perfeita, linda, maravilhosa. Vamos para mais uma. Vamos para a nossa questãozinha de número 3. Olha o que é que a terceira questão ela vem estabelecer. O sujeito que descumpre determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Então, nesse caso, o que é que acontece com o agente que ele descumpre aquela determinação de sigilo? Já falei para você no bloco anterior, mas eu quero que você vá agora lá na sua lei, porque eu vou abrir aqui a minha agora e você acompanhe lá no artigo 20. Olha o que a lei ela estabelece em relação a essa situação. Bote sua lei lá no artigo 20 e olha o seguinte, ó. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Então aqui você está quebrando o sigilo tanto da ação controlada como da infiltração de agentes. Nós ainda vamos analisar um pouquinho sobre o que seria a infiltração de agentes. Mas o que o artigo 20 vem estabelecer? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos voltar para a questão. Então, nesse caso, vamos lá. Ó, estou estabelecendo aqui, estou falando do artigo 20, que estabelece a penazinha, certo? Que vai estabelecer a penazinha de reclusão de 1 a 4 mais multa. Vamos ver a letra A. Não comete crime, pois o fato é atípico, errado. Atípico quer dizer que não é crime, claro que é crime, então dizer que não é crime tá errada. Letra B. Comete crime e está sujeito a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E agora, professora? Perfeito, acabei de falar, artigo 20. Letra C. Por ter cometido crime de menor potencial ofensivo, será punido apenas com multa? Não, apenas com multa não. E a letra D. Comete crime, porém, se for servidor público, sofrerá apenas sanções disciplinares. Não, ele sofre pena, bonitinho. Então, questão de número 3, você pegue aí e marque o gabarito letra B, certo? Vamos ver a quarta questão, se ela é fácil tanto quanto. Quarta questão vai falar o seguinte, acompanha aqui comigo. A fim de dar celeridade às investigações e em face da gravidade da situação investigada, é possível a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, independentemente de prévia autorização judicial. Professora, quanto à infração, quanto a essa ideia da infiltração de agentes, o que é que eu preciso saber referente a esse tema? Eu quero que você vá agora lá na sua lei, abra a sua lei lá no artigo 10 e vamos ver o que a nossa organização criminosa vem trazer a respeito da infiltração de agentes, que você jamais passou a prova, pode confundir com ação controlada. Você já viu, ação controlada, eu tenho ação controlada quando o agente, ele retarda aquela ação policial administrativa, o que não tem nada a ver com aquele policial que se infiltra para descobrir mais sobre o fato. Acompanha comigo o artigo 10. Olha o que é que ele vem dizer. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação
representada pelo delegado ou requerida pelo MP após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito, será precedida e circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Vamos lá, ó, presta atenção. Muito interessante isso aqui. Infiltração de agentes. Infiltração de agentes que você encontra no artigo 10. Primeiro, professora, quem é que pode requerer essa infiltração de agentes? O que você viu aqui comigo? Ó, vou ler de novo esse trechinho. Em tarefa de investigação representada pelo delegado ou requerida pelo MP. Então, aqui ela pode ser representada pelo delegado ou requerida pelo MP. Professora, infiltração de agentes, eu tô falando da polícia, ou é a MP que vai se infiltrar? Não, é a polícia mesmo. Por isso que quando eu tenho essa requisição feita pelo Ministério Público, eu preciso ter o quê além disso? Ó, presta atenção. Após manifestação técnica do delegado. Então, aqui eu tenho que ter após manifestação técnica do delegado. Professora, essa manifestação técnica do delegado é só quando o MP fizer essa requisição? É, porque quando o delegado fizer, eu não preciso escutar ele, já que foi ele que pediu. Olha aqui agora o que eu quero que você destaque e você preste muita atenção nesse detalhe. Ela será sigilosa, circunstanciada, mas eu preciso de autorização judicial. Eu preciso de autorização judicial. Olha aqui, ó, judicial. Porque esse próprio juiz, ele vai estabelecer seus limites. Cuidado para não confundir. Se na tua prova tá falando de infiltração de agentes, o agente policial que vai se infiltrar naquela organização criminosa, fingir que faz parte daquilo para poder efetuar a prisão, para poder descobrir mais sobre o caso, eu preciso de autorização. O juiz precisa autorizar. Agora, quando eu falo em ação controlada, eu preciso da comunicação. Então, ó, ação controlada é comunicação. Infiltração de agentes é autorização. Vamos voltar para a questão. Questão de número 4 estabelece o seguinte. A fim de dar celeridade à investigação e em face da gravidade da situação investigada, é possível a infiltração de agentes de polícia em tarefa investigativa, independentemente de prévia autorização judicial errada, porque se eu estou falando de infiltração, eu tenho que ter o quê? A autorização. Eu não tenho autorização se eu estiver falando de ação controlada. Então, gabarito da quarta questão, você marca errada e vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 5. Essa questão de número 4 muito boa. Questão de número 5 fala o seguinte. No âmbito de uma investigação criminal relativa à organização criminosa, é um exemplo de ação controlada a estratégia de, letra A, infiltrar um agente de polícia em tarefa de investigação para que de forma sigilosa ele se disfaça de presidiário e obtenha confissão de líder preso a respeito dos crimes por ele anteriormente cometidos. Então, acabei de citar para você o conceito do que seria o quê? Do que seria uma infiltração de agentes, do que seria uma ação controlada. E preste atenção aqui, eu quero saber o que é uma ação controlada, é retardar. Eu estou falando aqui do artigo 8º, retardar aquele flagrante, por exemplo. Então, a letra A confunde com infiltração de agentes, o que não tem nada a ver. Então, infiltração de agentes não se confunde com ação controlada. Errada, letra B.
Efetuar a captação ambiental de sinal eletromagnético óptico ou acústico durante a prisão provisória dos acusados com a finalidade de produzir provas para a investigação dos crimes que deram origem à ordem de prisão. Isso aqui pode ser uma captação ambiental estabelecida na Lei de Interceptação Telefônica. Não tem nada a ver com ação controlada. Letra C. Executar a interceptação de comunicações telefônicas, já posso parar por aí, porque isso aqui também é interceptação telefônica. Letra D. Retardar a investigação policial relativa à ação praticada por organização criminosa, mantendo-se o grupo sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e a obtenção de informações. Então, letra D é o nosso gabarito, porque a letra E diz que é acessar registro de ligações telefônicas e telemáticas. Não tem nada a ver com ação controlada. Então, quinta questão, gabarito letra D. Vamos para a próxima, né? Vamos para a questão de número 6. Olha a questão de número 6. Fala o seguinte. Agente policial não será punido por ter cometido conduta criminosa em eventuais excessos durante sua infiltração, por haver expressa previsão legal de que é um crime nessa situação. Vamos entender aqui. O que acontece com o agente infiltrado? O agente infiltrado está lá na organização criminosa. A galera da organização criminosa pensa que ele é um integrante. Então, pode existir determinadas situações em que ele tem que praticar um crime, não é, professora? É, porque se ele for muito ali nos conformes da legislação, vão desconfiar e podem até tirar a vida dele. Você concorda comigo? Então, pronto. Então, aí eu tenho a liberação de alguns crimes praticados por esse agente. Mas pegue sua lei e acompanhe comigo o que está estabelecido no artigo 13. Olha o que é que o artigo 13 ele fala em relação a isso. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Voltando para a questão, nós temos o seguinte: quando o agente ele pratica excesso, ele não vai livrar a cara dele não, ele vai responder pelo crime, de acordo com o artigo 13. Então, por isso é que a sexta questão está errada, porque ela diz que o agente ele se livra mesmo dentro de um excesso. Então, você pega a questão de número 6 e marca errada. E vamos para mais uma questãozinha, questão de número 7. Ó, questão de número 7 fala o seguinte. De acordo com a 12.850, a infiltração de agentes, letra A, é técnica que pode ser aplicada na investigação de crimes sancionados com pena mínima de 4 anos de reclusão. Então, nesse caso, está errado. Por quê? Porque o próprio conceito de investigação criminosa requer uma pena máxima e não mínima, superior a 4 anos. Então, letra A está errada. Letra B vai falar assim, ó. É técnica de investigação preliminar que torna o agente infiltrado imune à responsabilização criminal. É errada a letra B. Por quê, professora? Só torna ele imune da responsabilidade criminal se ele não tem outra alternativa a não ser a prática daquela conduta, ou seja, na inexigibilidade de outra conduta. Então, aqui, como está generalizando, está errada. Letra C. Será deferida pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Professora, quanto tempo tem que durar, tá certo? Só para se você quiser aqui nos itens fazer a leiturazinha, artigo 1º na letra A, artigo 13, lá no parágrafo único na letra B, e a letra C também está errado porque ela traz um prazo de 60 dias. Se você abrir aí o artigo 10, especificamente no parágrafo 3º, você vai ver que essa infiltração de agentes não pode durar o tempo máximo de 60 dias. Qual é o prazo aqui, professora? 6 meses. Então, o prazo aqui será de 6 meses da infiltração de agentes. Letra D.
depende de requerimento que contém a demonstração, dentre outros, da necessidade da medida e alcance das tarefas do agente. Claro que eu só posso determinar a infiltração de agentes se estiver dentro do alcance das suas tarefas e se eu não tenho outro meio para fazer isso, né? Então, eu tenho que demonstrar a necessidade da medida. Letra D se encontra lá no artigo 11 e a letra E demanda que a autoridade responsável pela sua implementação represente relatório circunstanciado a cada 15 dias. Também não tem essa previsão. Então, o que é que eu quero que você faça? Que você pegue a sua 7ª questão e marque o gabarito letra D, tá certo? Letra D. Com isso, nós encerramos nosso 2º bloco referente à organização criminosa. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima. Valeu! Cortou, então voltamos aqui a galera do YouTube. Então, meu povo, ó, cadê? Perdi a galera. Então, aumentaram os likes, muito bem, mas pode aumentar mais, né? Então, vocês aí a galera respondendo, muito bem, muito bem, muito bem. Todo mundo voltou, né? Tô gostando de ver da participação dessa galera. E ó, meu povo, só lembrando, 7 de setembro é feriado, mas não para você que é concurseiro. Porque é dia de quê? De assistir a aula, isso mesmo. Então, nós temos nosso evento dia 7, tá certo? E eu estou aguardando aqui diretamente no nosso canal do YouTube. Eu estou aguardando, a senhora está aparecendo aqui embaixo. Então, você vai, aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. E automaticamente você faz o quê? Se inscreve no nosso evento. Então, tô aguardando vocês, tá bom? Encerramos mais um bloco aqui pra galera do YouTube e aos nossos assinantes. Vamos continuar falando agora de interceptação telefônica. Vamos dar aquele intervalinho rapidinho pra quem vai ficando por aqui, que é a galera do YouTube. Eu agradeço a tua atenção, eu agradeço a tua participação e até a próxima. Valeu, meu povo! Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você está acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20h07, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, ó. Você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, texto comentado, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente. Aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar independência ou morte. Na verdade, independência ou morte. Tanto faz. A escolha é assim. E aí, vai escolher o quê? Aperta aí e não sai daí, não tem aula. Vai dar bom. Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você tá acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20h07, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, ó. Você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, texto comentado, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente. Aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar independência ou morte. Na verdade, independência ou morte. Tanto faz. A escolha é assim. E aí, vai escolher o quê? Aperta aí e não sai daí, não tem aula. Vai dar bom.
Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você tá acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20h07, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, ó. Você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, questão comentário, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente. Aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar Independência ou Morte. Na verdade, Independência ou Morte. Tanto faz. A escolha é assim. E aí, vai escolher o quê? Aperta aí e não sai daí, no final. Cadê a volta? Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você tá acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20h07, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, ó. Você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, questão comentário, tudo mais de... Estamos de volta aos nossos assinantes, então agora nós vamos falar de uma nova lei. Vamos falar da interceptação telefônica. E como você já sabe, você está acompanhando aqui a nossa transmissão, você tem o chat dos assinantes que você pode deixar a sua dúvida lá, tá certo? Essa nossa lei, ela vai ser dividida em 3 partes. Então, logicamente, existem algumas informações que não serão tratadas no nosso primeiro nem no nosso segundo bloco, porque ainda tem o terceiro. Mais uma vez, ó, abra sua lei, porque você sabe que a gente vai ficar o quê? Fazendo aquela análise de letra de lei daquilo que mais cai e você já vai ficar grifando. Então eu quero que você agora acompanhe comigo aqui a nossa gravação. Vou sair, dê sua dúvida, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Vamos começar aqui. Valeu, galera! Fala, meu aluno objetivo, professora Lívia Fernandes. Vamos agora iniciar o nosso estudo referente à nossa lei de interceptação telefônica. Eu quero que você abra aí na 9.296, porque nós vamos estabelecer regrinhas, aquelas que você não pode deixar de observar referente à lei de interceptação telefônica, beleza? Então vamos lá, já vou ler aqui a primeira questão para você e vamos resolver juntos. Primeira questão fala o seguinte: acerca da interceptação telefônica, assinale a alternativa correta. Ó, letra A vai dizer que não pode ser considerado meio extraordinário da obtenção de prova ou técnica especial de investigação. E aí, professora, não é um meio extraordinário de obtenção de prova ou técnica especial de investigação? Claro que é. A interceptação telefônica nada mais é do que aquela terceira pessoa que está gravando a conversa de outras dois interlocutores que não sabem daquilo ali. Lógico que é um meio de prova, lógico que é uma técnica especial de investigação, feita sempre em último caso, que você não pode confundir com o quê? Como, por exemplo, a escuta telefônica, né, como a gravação feita por um dos interlocutores, isso não é interceptação telefônica. Então, eu te aconselho que faça a leitura bonitinha da nossa lei. Lembrando que
para que o direito acompanhe o Estado, né, os anos em que ele é praticado. Nossa lei é uma lei de 96, então muitas coisas já mudaram de 96 para cá. Hoje existe, inclusive, a captação ambiental, que também está estabelecida na nossa lei. Vamos para a letra B. Letra B fala assim, ó. Pode ser requerida pela autoridade policial durante o curso da instrução processual. Então, vamos ver aqui um negocinho fácil, rápido. Vá lá na sua lei, tá bom? Vá lá na sua lei e acompanhe o artigo 3º. Olha o que é dito no artigo 3º. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, do MP na investigação criminal ou na instrução processual. Já vamos tomar nota dessa informaçãozinha, que quando eu falo de interceptação telefônica, quando eu falo de interceptação telefônica, quem é que determina a interceptação telefônica? Você acabou de ver, é o juiz. O juiz pode determinar essa interceptação telefônica sozinho, automaticamente. É aquilo que eu chamo de ofício. Ou ainda pode ser que eu tenha um requerimento, não é isso? Só olhar, conferir que isso não é requerimento ou requisição, porque isso muda completamente. De ofício a requerimento, isso mesmo. Requerimento, quem é que pode requerer ao juiz essa interceptação telefônica? Tanto a figura do senhor policial, a autoridade policial do senhor delegado, como a figura do Ministério Público. Mas, ó, o autoridade policial, perdão, o delegado de polícia, só pode requerer isso daqui durante a fase investigativa, durante a investigação. Já a figura do MP pode requerer tanto na fase de investigação como na fase processual. Ah, professora, para determinar então eu preciso de quê? Eu preciso de uma autorização judicial, não é isso? Perfeito. A autorização judicial que, quando essa interceptação ela é feita sem essa autorização judicial, isso vai gerar, inclusive, um crime, o crime do artigo 10 da lei. Então, a interceptação telefônica ela tem que ser feita... só para reforçar, ó, coloca aqui o artigo 3º. A interceptação telefônica, ela tem que ser feita mediante a autorização judicial. Vamos voltar, então, para a questão. Quando ela fala assim... Poderá ser requerida a letra B pela autoridade policial durante o curso da instrução processual? Errada, porque a instrução processual é processo e só quem pode requerer a interceptação telefônica durante o processo é o Ministério Público. Professora, quem é que conduz essa interceptação? É o juiz? Não, é a autoridade policial, certo? Letra C. Poderá ser decretada pela autoridade policial ou pelo MP, desde que presentes indícios razoáveis de autoria ou participação. Então, essa daqui está errada, essa daqui está errada. Letra C está errada, por quê? Porque nesse caso, quem decreta não é a autoridade policial ou MP, quem decreta é o juiz. Letra D. Apenas poderá ser decretada se houver inquérito policial instaurado e o indiciamento formal de pessoa contra quem se decrete a medida errada, tá certo? Professora, quando é que eu posso, então, decretar essa interceptação telefônica? Vamos na lei de novo. Olha comigo o artigo 2º. Artigo 2º vai falar o seguinte, ó. Artigo 2º que diz que não será admitida interceptação, né? Cadê? Não será admitida interceptação quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação na infração, quando a prova puder ser feita por outro meio ou quando o fato investigado constitui infração punida no máximo com detenção. Então, mais uma vez, ela é feita em último caso. É só quando não existe outra maneira de investigar o crime. Se eu tiver outra maneira, eu não posso realizar uma interceptação telefônica. Eu tenho que ter, no mínimo, reclusão, ainda vou falar mais sobre isso. Mais outro tópico, eu tenho que ter indícios razoáveis de autoria ou participação. Voltando aqui, a letra D diz que eu tenho que ter o indiciamento do indivíduo. Não, eu tenho que ter indícios de que foi ele. Só isso. Então, só poderia ter gabarito aqui como sendo a letra E. É
incabível nas hipóteses de delito punido com pena de detenção ou prisão simples. Vamos aqui, ó. Eu falei para você que ia comentar mais sobre isso. Maravilha. Quando eu tenho a interceptação telefônica, eu tenho que ter o quê? Crimes punidos com pena de reclusão. Isso mesmo. Eu tenho que ter reclusão. Professora, então eu não posso ter uma interceptação telefônica realizada para um crime de detenção? Não, você não pode. O que pode acontecer? O juiz autoriza a interceptação para uma reclusão e ao longo daquilo ali que você está interceptando o telefone da pessoa, você descobre um crime punido com detenção. É diferente. O que não pode existir é a autorização para uma detenção, para uma prisão simples. Tem que ter o quê? Reclusão. Por isso é que a letra E tá corretíssima. É incabível nessas hipóteses. Vamos para mais uma. Olha a questão de número 2. Segunda questão vai dizer o seguinte. A Lei 9.296 dispõe que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Acabei de ler para você. Não houver indício razoável da autoria ou participação na infração penal. Perfeito, professora. Não existe interceptação nesse sentido? Sim, não existe interceptação. A prova puder ser feita por outro meio. Se a prova puder ser feita por outro meio, não autoriza? Não. E o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Ó, vamos voltar aqui. Vamos voltar aos requisitozinhos. Acompanha comigo lá, vamos voltar na lei, o artigo 2º, porque o artigo 2º vai dizer o seguinte: não será admitida a interceptação. Primeiro, se houver indícios razoáveis de autoria ou participação. Outro, a prova puder ser por outro meio disponível produzida. 3, se o fato constituir no máximo uma detenção. Então, o que é que você viu aqui? Que o artigo 2º estabelece exatamente o que é dito na segunda questão. Nós temos o gabarito correto. Vamos para a questão de número 3. Terceira questão vem falar o seguinte. Terceira questão diz que no que concerne à interceptação telefônica, é correto afirmar o quê? Ao juiz não cabe decidir qual a forma de execução de diligência, cabendo à autoridade policial tal decisão técnica. Professora, será que isso aqui está errado? O juiz não pode determinar a execução? É errado. Se você pegar o artigo 5º, você vai ver que, claro, o juiz pode sim determinar. Letra B. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. E aí, professora, será que excepcionalmente o juiz pode autorizar esse pedido verbal? Vamos voltar na letra de lei? Ó, vamos lá. Acompanha comigo o que está estabelecido lá no artigo 4º. O pedido de interceptação de comunicações telefônicas conterá a demonstração de que sua realização é necessária, apreciação da infração com indicação dos meios. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o juiz poderá determinar que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à redução a termo. Então, vamos lá. Existe a possibilidade do pedido formal, do pedido ser verbal. Será que pode? Lembre-se o que é dito lá no artigo 4º, parágrafo único. Pode, desde que o juiz, o quê? Desde que eu tenha todos os pressupostos, desde que eu tenha todos os pressupostos. Isso daqui, ó, fica condicionado à concessão da autorização daquela interceptação telefônica. Fica o quê? Condicionado, ou seja, a concessão fica condicionada, certo? Ela vai ficar condicionada à redução a termo. Como assim, professor? O juiz ele pode autorizar isso daqui de forma totalmente excepcional. Um pedido feito verbalmente.
se eu tenho todos os pressupostos que autorizam a interceptação telefônica, mas o juiz só vai autorizar de fato, só vai dizer que começa a interceptar quando eu reduzir a termo, escrever. Maravilha? Então vamos voltar. Nessa situação aqui, o que é que eu quero destacar? Vamos voltar para a questão. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, gabarito. Letra C. É legalmente admitida ainda que a prova possa ser produzida por outro meio. Errado, porque a interceptação telefônica ela é subsidiária. Já vimos nas regrinhas do artigo 2º, né, especificamente aqui no inciso 2, que é só quando não puder ser feita por outro meio. E a letra D, o juiz não pode determinar de ofício. Vimos, tá no seu material no artigo 3º, que o juiz poderá sim determinar de ofício. Vamos para mais uma? Vamos para a questão de número 4. Olha o que a questão de número 4 ela vai estabelecer. A Lei 9.296, que expressamente regulamenta o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição, prevê pena de reclusão e multa na realização de interceptação telefônica de comunicações, de informática ou telemática, ou quebra de segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Professora, será que é pena isso daqui realizar sem autorização daquilo que está estabelecido em lei, sem autorização judicial? Perfeita. Letrinha de lei, tá certo? Então, você só marca aí o gabarito, sem necessidade de muitos comentários, tá corretinha. Vamos responder mais uma. Olha, acompanha aqui comigo o que é que a 5ª questão ela vem trazer pra gente. Seguinte. Nos expressos termos da lei de interceptação, lá nos artigos de 1 a 3, letra A. Depende para sua decretação de prévio e favorável parecer do MP, não podendo ser determinada de ofício pelo juiz. Magistrado é o juiz. Vimos que está errado. Por quê? Porque pode sim ser determinada de ofício pelo Ministério ou pelo juiz. Então, letra A tá errada. Você encontra daqui, você já anotou lá no artigo 3º. Letra B. É meio de prova que pode ser determinado por qualquer juiz em processo civil ou criminal. Professora, será que a interceptação pode ser determinada por qualquer juiz? Vamos ver o que é que a letra de lei vem estabelecer para a gente. Então, eu quero que você acompanhe comigo lá na sua lei o artigo 2º. Preste atenção. O artigo 2º estabelece assim, ó. Em qualquer hipótese deve ser escrito com clareza a situação, inclusive com indicação... Não. Cadê? Peraí, isso aqui não está estabelecido no artigo 2º, enfim. A interceptação telefônica, ela será determinada pelo juiz que presidir a ação principal, tá certo? Guarda essa informação aí, que não está no artigo 2º, inclusive. Mas é com o juiz que determina o quê? O juiz da ação principal, não é qualquer juiz. Isso também já foi questões de outras provas cobrando exatamente esta mesma regra, que quem autoriza essa interceptação telefônica é quem? Que autoriza essa interceptação telefônica é o qualquer juiz, certo? Qualquer juiz, e não é. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão. Então, letra B está errada, porque diz que é qualquer juiz, processo civil ou criminal. Não, inclusive a interceptação não tem lá na esfera civil. Letra C. Se admite apenas para prova de crimes punidos com pena de detenção e reclusão, excluídos os delitos punidos com prisão simples. O que é que nós acabamos de ver? Professor, eu posso ter uma autorização de uma interceptação telefônica para um crime punido com detenção? Não pode não. Por isso é que a letra C também está errada. Letra D. É admitida mesmo que a prova buscada possa ser produzida por outro meio? Não pode, se a prova puder ser produzida por outro meio, porque ela é o quê? Subsidiária. E letra E, que só poderia ser o gabarito, só é admitida para a obtenção de prova em investigação criminal ou instrução processual criminal. Perfeito, por quê? Porque eu tenho que ter crime, eu tenho que ter processo. Então, ó, interceptação telefônica é para crime na instrução ou na investigação. Então, gabarito bonitinho,
da quinta questão, você marca que eu tenho a letra E. Vamos ver mais uma. Olha a questão de número 6. Vem estabelecer o quê? A gravação decorrente de interceptação telefônica que não interessar ao processo deverá ser inutilizada por decisão judicial posterior, necessariamente à conclusão da instrução processual. Professora, maravilha. Vamos ver o que é dito na letra da lei. Ó, vamos ver aqui. Como é que funciona isso daqui? Seguinte. Eu sei que quando eu realizo interceptação telefônica, eu vou descobrir várias coisas. Por quê? Porque eu estou ali gravando aquela pessoa 24 horas. Mas o que acontece com aquilo que não serve? Eu quero descobrir um tráfico. Pronto. Aquilo que interessa o tráfico eu vou acompanhar na interceptação, mas eu vou descobrir tudo sobre o autor. Que hora que ele vai buscar o filho dele na escola, o que a mulher dele quer pra janta, não é? Eu não estou com interceptação no telefone dele. Acompanha comigo o artigo 9º, que ele vai estabelecer assim, ó. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do MP ou de parte interessada. Ou seja, a gravação que não interessa à prova, acontece um negócio com ela. Você concorda comigo? Ó, presta atenção. Chiquininha maravilhosa. Então, presta atenção comigo. Gravação que não interessa a prova. O que o artigo 9º ele estabelece em relação a essa gravação que não interessa a prova? Mais uma vez, ó, ela será inutilizada por decisão judicial. Maravilha. Então, ela será inutilizada, meu jovem, minha jovem, inutilizada não é pelo delegado. Ela vai ser inutilizada por decisão judicial. É o juiz quem diz. Decisão judicial. É o juiz que determina aquilo que não vai interessar à prova. Mais outra informaçãozinha. Por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do MP ou da parte interessada. Então, ela vai ser inutilizada durante, ó, a investigação criminal. Ela vai ser inutilizada durante o processo ou após o processo. Quem é que pede, professora, por essa inutilização? Eu tenho que ter o requerimento. É o delegado que pede? Não. Quem é que solicita? O MP ou a parte interessada. O MP ou a parte interessada que faz esse requerimento de inutilização. E quem determina é o juiz. Grave essas informações e vamos voltar para a questão. Então, quando a questão de número 6 diz que a gravação decorrente da interceptação telefônica que não interessar ao processo deverá ser inutilizada por decisão judicial posterior, necessariamente à conclusão da instrução processual, você está vendo que está errado. Esse necessariamente a conclusão não, pode ser durante, pode ser antes. Vamos para a última questão. Questão de número 7 estabelece o seguinte. O artigo 5º da Constituição é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo em último caso, que é justamente as comunicações telefônicas, por ordem judicial, né? Então, tá só estabelecendo e pede a alternativa incorreta. Vamos ver aqui a letra A. Letra A fala o seguinte. Não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com detenção. Perfeita, mas eu quero a errada sendo marca. Letra B. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito e do processo criminal, preservando o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Perfeitinha, não marca. Letra C. A decisão que defere a interceptação será fundamentada, indicando também a forma de execução e diligência, que não poderá exceder o prazo de 30 dias. Já achei. Professora, a interceptação telefônica ela não pode exceder o prazo de 15 dias.
podendo esses 15 dias serem prorrogados. Então, o juiz ele vai prorrogando por mais 15, mais 15, mais 15, mas o prazo não pode ser inicial de 30 dias. Então, com isso, já que a letra D e a letra E estão corretas, você faz só a leiturazinha delas aí, tá certo? Então, só trazendo informações a mais sobre a interceptação telefônica. Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco referente à interceptação. Então, aproveita e já coloca aí no teu material, que esse aqui é o bloco de número 1. Nosso bloco de número 1. Eu agradeço a tua atenção. Clica no nosso próximo bloco. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema. Até já já. Então, voltamos aqui aos nossos assinantes. Tudo tranquilo, tudo certo, sem nenhuma dúvida. Então, a galera tá calada aqui hoje, né? Sem deixar dúvida. Só lembrando, o chat dos assinantes é justamente para que vocês coloquem a duvidazinha de vocês lá, que ela será tirada aqui na hora da aula, tá bom? Como você já viu, porque eu sei que você está acompanhando aí a nossa transmissão desde o começo, vamos dar um intervalinho rápido de 1 minutinho e daqui a pouco nós voltamos com mais regras de interceptação telefônica. Até já já. Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você está acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20 horas e 7 minutos, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, ó. Você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, texto comentado, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente. Aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar Independência ou Morte. Na verdade, Independência ou Morte. Tanto faz. A escolha é assim. E aí, vai escolher o quê? Aperta aí e não sai daí, não tem aula. Vai dar bom. Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você tá acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20 horas e 7 minutos, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, ó. Você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, texto comentado, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente. Aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar Independência ou Morte. Na verdade, Independência ou Morte. Tanto faz. A escolha é assim. E aí, vai escolher o quê? Aperta aí. Tá vendo? Não foi nem um minutinho. Estamos de volta. Vamos falar mais sobre interceptação telefônica. Então, você que ainda não abriu a sua lei desde história, viu que eu tô olhando aqui, eu tô pastorando. Pode cuidar na vida e abrir na 9.296. Então, abra já na sua lei de interceptação, porque nós vamos ficar aqui analisando artigo por artigo, aquele negócio todo. Beleza? Então, agora vamos despedir da galera aqui. Vou continuar a gravação dos nossos blocos. Daqui a pouquinho eu volto falando de novo com você. Valeu, galera! Estamos de volta, então, falando sobre a nossa lei de interceptação telefônica, nosso segundo bloco referente ao nosso tema. E agora, eu quero que você já esteja com a sua lei em mãos e acompanhe comigo a primeira questãozinha, porque a nossa primeira questão é falar o seguinte, ó.
Ricardo está sendo processado por crime de tráfico de entorpecentes e durante a instrução criminal descobriu que foi alvo de interceptação telefônica. Em conversa reservada com seu advogado, especialista em matéria penal, pediu para que fosse esclarecido como o STJ tem se posicionado acerca da complexidade do tema. Nesse cenário, assinale a alternativa incorreta. Então, você já viu que a primeira questão é uma questãozinha que cobra jurisprudência do STJ. E eu quero aquilo que não está de acordo com o que o STJ pensa a respeito dessa interceptação telefônica. Vamos lá. Olha o que é que a letra A vai dizer. Embora não haja previsão na 9.296 sobre o procedimento de degravação dos diálogos objetos da interceptação telefônica, é necessário que a degravação das escutas sejam feitas por peritos oficiais. Então, será que o STJ tem esse posicionamento em relação à degravação das interceptações telefônicas? Eu tenho que fazer isso daqui através de peritos oficiais. Eu já vou te dizer que nós já achamos o gabarito, porque na verdade não é necessário. Isso daqui é desnecessário. Então, você já consegue marcar aqui e achar a letra A como sendo o nosso gabarito, tá certo? Só lembrando que entendimentos dos tribunais, eles mudam. Mas hoje, para sua prova, você vai levar essa informação. E vamos ver a letra B, C e D, que todas correspondem a entendimento dos nossos tribunais, em especial do STJ. A letra B diz que é possível a determinação de interceptação telefônica com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. Então, será que pode ser determinada uma interceptação telefônica feita através de uma denúncia anônima? Sim, mas ela está o quê? Ela está junta com outros elementos. Letra C. A interceptação telefônica só será deferida quando não houver outro meio de prova disponível à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo o ônus da defesa demonstrar violação ao disposto no artigo 2º, inciso 2 da nossa lei. Letra D. É legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para apuração de delito punido com detenção, se conexo, preste atenção, com outro crime apenado com reclusão. Então, nesse caso, a detenção ela está conexa com a reclusão. Foi o que eu te expliquei no bloco anterior. E a letra E. Não há necessidade de degravação dos diálogos objetos de interceptação em sua integralidade, visto que a lei não faz qualquer exigência nesse sentido. Então, como a primeira questão ela quer apenas entendimento dos tribunais superiores e apenas aquele que está errado, é fácil você localizar aqui, tá certo? Então, o gabarito você vai colocar é a letra A. E vamos para mais uma, vamos para a questão de número 2. Olha o que a segunda questão vai dizer. Com exceção das contravenções penais, a interceptação telefônica é cabível em qualquer tipo de crime, seja ele punido com reclusão ou com detenção, desde que haja indícios robustos do envolvimento do requerido no crime e a informação pretendida não possa ser alcançada por meio investigativo menos gravoso. Professora, essa questão de número 2, eu sei que ela está errada, mas eu não lembro os casos em que eu não posso ter uma interceptação telefônica. Vamos revisar? Então, nesse caso aqui, você vai acompanhar comigo a questão de número... o artigo 2º, perdão. O artigo 2º da nossa lei. Vamos lá. Não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Primeiro caso. Então, você anota aí. Não cabe interceptação telefônica, certo? Não cabe interceptação telefônica, essa regrinha linda e maravilhosa que você encontrou no artigo 2º. Primeiro caso, não cabe interceptação telefônica quando não houver provas de indícios. Então, eu não
tenho indícios de quê, professora? De autoria ou participação em infração penal. Eu não tenho indícios de que aquela pessoa realizou aquela interceptação. Então, o delegado ele não pode, por exemplo, solicitar ao juiz a interceptação de uma pessoa, do telefone de uma pessoa, que ele acha que aquela pessoa tem cara de quem praticou o crime. Não tenho. O mínimo que eu posso ter, o mínimo que eu tenho que ter é indícios de autoria e participação, tá certo? Além disso, preste atenção no segundo requisito. A prova não pode ser produzida por outro meio. Prova não pode ser produzida por outro meio. Além da prova não poder ser produzida por outro meio, se existe qualquer outro meio de produção de provas, você já coloca aí que a interceptação ela é subsidiária. Se a prova puder ser produzida por qualquer outro meio, não caberá a interceptação das comunicações telefônicas. E além disso, eu tenho que ter no mínimo, tenho que ter uma pena privativa de liberdade punida com reclusão. Eu não posso ter a detenção, a não ser que aquela detenção seja conexa com a reclusão, como eu acabei de te explicar, da teoria da serendipidade, não é? Eu autorizei para reclusão e acabei descobrindo uma detenção. Então aí, quando ela tem diretamente ligação, eu posso autorizar, mas por causa da conexão. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa questão e se acompanha comigo, com exceção das contravenções. A interceptação ela pode ser realizada para qualquer tipo de crime, errada para qualquer tipo de crime? Não. Por quê? Porque não cabe a interceptação, por exemplo, para aqueles crimes que não são punidos com reclusão. Por isso é que você pega a sua segunda questão e já marca que o gabarito tá ok? Errado. Vamos para mais uma? Acompanha comigo a questão de número 3. Questão de número 3 vai dizer o seguinte: a autoridade policial em inquérito que investiga delito de tráfico de drogas requer ao juiz competente a interceptação das comunicações telefônicas de Joel, o indiciado. Nessa hipótese, considerando que o fato investigado é punido com pena de reclusão e em atenção aos demais requisitos legais sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz poderá decretar a interceptação das comunicações telefônicas do indiciado se houver indícios razoáveis de autoria ou participação de Joel no delito investigado, mesmo que a prova que se pretende alcançar possa ser obtida de outra forma. Então, mesmo que a prova possa ser produzida de outra forma, vai caber a interceptação? Não. Então, se a prova puder ser produzida por outro meio, será esse meio que eu vou produzir a prova e não a interceptação. A interceptação ela é subsidiária. Vamos ver a letra B, se é o gabarito que estamos procurando. Letra B fala o seguinte: para que o juiz decrete a interceptação das comunicações telefônicas de Joel, ele precisa ter certeza acerca da autoria ou participação deste no delito investigado. Se ele tem certeza, para que ele vai interceptar, hein? Se ele já tem certeza, não precisa ter interceptação. A interceptação é quando houver indícios, certo? Você tem certeza, não precisa. Letra C. O juiz poderá decretar a interceptação das comunicações telefônicas de Joel apenas fazendo menção aos motivos expostos pela autoridade policial em seu pedido, sem que seja necessário fundamentar sua necessidade. É errado. A sua decisão, ela precisa logicamente ser o quê, professora? Fundamentado. Então, quando o juiz ele vai autorizar essa interceptação, ele diz, olha, tem um telefone de fulano, vai ser interceptado por 15 dias, porque, já que eu estou falando de uma prova subsidiária, que ela somente pode ser produzida se não houver a possibilidade da investigação por outro meio, o juiz ele vai especificar o porquê, logicamente, fundamentando sua decisão. Então, questão de número 3, gabarito da letra C, errado. Letra D.
havendo indícios razoáveis da autoria ou participação de Joel no delito investigado e restando configurada a imprescritibilidade da prova, o juiz deverá decretar a interceptação das comunicações telefônicas de Joel, estendendo-se tal medida a todas as pessoas mencionadas na investigação, pelo prazo de 30 dias, sem possibilidade de renovação. Tá tudo errado. Primeiro, o juiz ele não pode autorizar a interceptação telefônica do Joel e das outras pessoas. Ele tem que autorizar uma e outra também. Outro errozinho, 30 dias não, a interceptação ela tem 15. Não é possível a renovação errado porque eu posso renovar. O que não pode é o juiz deixar a critério da autoridade policial essa interceptação, essa renovação. Ele autoriza por 15 dias, determina que pode ser o quê? Prorrogado mais 15, mais 15, mais 15, entendeu? Então eu só posso ter o gabarito como sendo a letra E. Vamos ver. Havendo indícios razoáveis de autoria ou participação de Joel no delito investigado e não sendo possível produzir a prova objetivada por outros meios, senão a interceptação telefônica, o juiz poderá o quê? Decretar a medida. Ele pode, professora? Pode. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a terceira questão e marcar letra E como sendo o gabarito. Vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 4. Quarta questão fala o seguinte. Não havendo autorização do juiz competente, a interceptação da comunicação telefônica será prova ilícita. Ó, presta atenção, corretinho. E para aprofundar mais isso daqui, eu vou lembrar de você o seguinte. A teoria dos frutos da árvore envenenada, você tá lembrando? Aquela teoriazinha que a gente estuda lá no processo penal? Então imagina que aqui eu tenho uma árvore. E essa árvore, ela contém o quê? Veneno. Se essa árvore aqui contém veneno, o que é que acontece com as frutinhas que derivam desta árvore? Ó, o que é que acontece? Vou colocar corações para ficar uma coisa bonita. O que é que acontece com as frutinhas que derivam desta árvore? Elas serão também contaminadas com o veneno daquela árvore. Da mesma forma, é uma prova ilícita. Se eu tenho uma prova ilícita, tudo aquilo que deriva daquela prova ilícita será contaminada com a sua ilicitude e, consequentemente, deve ser o quê? Desentranhado do processo. Isso mesmo. Então, quando eu tenho a obtenção de uma interceptação telefônica feita sem autorização judicial, além disso, configurar o próprio crime da lei de interceptação telefônica, ainda constitui a prova ilícita. Provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo, porque se não forem desentranhadas do processo, gera toda uma bola de neve, uma ilicitude de tudo aquilo que foi produzido a partir daquela prova ilícita. Então, você pega a sua quarta questão e você pode marcar aí sem medo de errar, que o gabarito está corretinho. Vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 5. Questão de número 5 fala o seguinte. Assinale a alternativa correta quanto à lei de interceptação telefônica. Letra A. As interceptações das comunicações telefônicas são admitidas como meio de prova para qualquer crime, desde que devidamente fundamentadas. Já vimos que eu não posso ter para quê? Para qualquer crime. Eu tenho que ter crime punido com reclusão. Letra B vai dizer o seguinte. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias. Mesma regra da interceptação até aqui, tudo bem, tá certo? Renováveis por decisão judicial, perfeita por igual período, se comprovada a indispensabilidade dos meios de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Tá perfeitinha quanto à regra de quê? Da captação ambiental que eu já citei para você, que é um exemplo de quê? De uma interceptação mais modernizada, não é que eu posso captar todo o ambiente, ou seja, vozes, imagens, tudo isso. Então a regra é a mesma, eu tenho que ter um prazo de 15 dias renováveis, também por decisão judicial. Você já marca que a letra B é o nosso gabarito, porque a letra C diz que a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade na instrução processual. A autoridade policial só solicita durante a investigação, porque a instrução processual é processo. Só o MP solicita aqui.
Letra D. Durante o inquérito, a gravação que não interessar à prova deverá ser inutilizada por decisão da autoridade policial. Já vimos que quem inutiliza não é a autoridade policial, mas sim o juiz, em virtude do requerimento do MP ou da parte interessada. Errada, porque quem inutiliza é o juiz e não o delegado. Maravilha, gabarito letra B. Vamos ver mais uma. Vamos ver a questão de número 6. Questão de número 6 fala o seguinte: a interceptação da comunicação telefônica poderá ser realizada de ofício pela autoridade policial, desde que o inquérito policial tenha como objetivo investigar crimes hediondos, organizações criminosas ou tráfico ilícito de entorpecentes. Eu já falei para você que a interceptação, ela precisa de quê? Ela precisa de autorização judicial. Então, uma interceptação feita de ofício pela autoridade policial, além de constituir crime da própria lei de interceptação, gera uma prova ilícita. Então, eu não posso ter nada que será investigado será descoberto através dessa interceptação, será considerado crime, em virtude da prova ser ilícita. Para fechar, vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 7. Em determinado processo judicial criminal, há, em decorrência de requerimento do MP, autorização para interceptação telefônica com o fito de engarriar provas contra acusados de delitos considerados graves. Nos termos da legislação pertinente, o prazo para a interceptação telefônica deve, em regra, corresponder no máximo. Então, observa que o prazo que eu estou te perguntando é máximo e não mínimo. E você já viu aqui comigo que o prazo é de 15 dias. E esses 15 dias, eles podem, inclusive, ser o quê, professora? Ser renováveis, né? Por mais 15 e etc. Então, o juiz, ele vai renovando de 15 em 15. Então, vamos lá. Nesse caso, 60 dias, letra B, 30 dias, letra C, 20 dias, letra D, 15 dias com renovação. Cuidado com a regra também da renovação. E a letra E, 10 dias, também está errado. Então, o prazo que vai no máximo durar uma interceptação telefônica é o prazo de 15 dias. Se não for descoberto nada, o juiz ele pode renovar aquele prazo por igual período. Maravilha? Então, gabarito da 7ª questão, você pega aí seu material e você marque que eu tenho a alternativa D. Com isso, encerramos mais um bloco referente à nossa interceptação telefônica, mas nosso assunto não acaba por aqui. Eu quero que você clique no nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa aula. Até já já. Valeu! Voltamos aos nossos assinantes, aí estamos ao vivo, nenhuma dúvida, tudo certo? Então, meu povo, é isso, né? Como você sabe, todas as semanas nós encerramos aqui a nossa transmissão no nosso 4º bloco, referente à legislação extravagante. Você já acompanhou muito, você já acompanhou 4 blocos, mas amanhã estarei de volta a partir das 14 horas com o processo penal. Então, o que eu quero que você faça agora? Que você já coloque aí o lembretezinho e amanhã esteja aqui presente nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Já que não temos nenhuma dúvida, vamos encerrar a nossa aula por aqui. Eu agradeço a tua atenção, a tua participação e até a próxima. Valeu, galera! Não sai daí não, rapaz. Você tá ficando doido? Tá tendo aula ainda. Prepara o seu café, bota os pés num balde de gelo, mas não sai daí por nada. Isso que você está acompanhando, já acompanhei durante muito tempo da minha vida e isso me rendeu a aprovação. Então não sai daí porque a aula não acabou. E calma, eu tenho uma chamada top para te fazer. É que no dia 7 de setembro de 2022, às 20 horas e 7 minutos, direto do canal do YouTube, eu vou te apresentar Independência ou Morte. Você quer continuar dependendo do FGTS? Quer continuar dependendo do seguro-desemprego? Quer continuar dependendo do seu empregador? Quer continuar dependendo do emprego que você pode ser demitido sem justa causa? Hein? Ou você quer protagonizar e tomar posse no cargo público para mudar a sua vida? Estou te convidando para cá, ó. Você se tornar servidor público e mudar a sua vida passando em concurso público. Então fala o seguinte, eu vou treinar do zero, do intermediário e do avançado, passando por todos os níveis no dia 7 de setembro. Só precisa se inscrever de graça e entrar para um grupo VIP para eu jogar um monte de conteúdo top para vocês, PDF bonito, texto comentado, tudo mais de graça. Aperta nesse botão que está na descrição desse vídeo. Agora, para de negociar com a mente. Aperta, é de graça. Dia 7 de setembro eu vou te entregar Independência ou Morte.